ele não é um criador. O casamento foi feito por causa do homem, não o homem por causa do casamento. Ele não é um ser de julgo. Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Agora, então, a questão é o seguinte: é pecado separar? Não está dando certo, é muita briga. Tipo assim, me responda uma coisa. Que coisa boa vai trazer um matrimônio que é só tribulação pelo meio? Os cônjuges vão se salvar? Não vai. Então, talvez ele separado, talvez é mais fácil ele se salvar do que viver em brigas, né? Muito bem. Então, o irmão Lacide tocou aqui, até adiantou aqui um ponto, né? Mas nós vamos tratar ele de forma mais específica lá na frente. Então, é pecado o homem se separar? Dentro do plano original, sim. Mas o pecado, né? De alguma forma afetou. Depois do pecado, não é. Depois que o pecado entrou no mundo, não é errado o homem se separar. Agora, quais são os motivos que podem me dar direito legal de contrair novas núpcias ou ter um novo casamento? Aí nós vamos tratar. Separar é uma coisa, se recasar os motivos é outra, né? que podem me dar direito legal de casar é outra coisa. E isso aqui nós vamos tratar mais para frente, certo? Então, vamos lá. Então, Moacir, eu estava dizendo o seguinte, Moacir: a confusão lá naquele tempo era porque o povo não entendia o Deuteronômio 24. E olha, faço um desafio com você. Eu tenho certeza que esse texto que nós vamos ler agora aqui no Deuteronômio 24, eu tenho certeza que, acredito que talvez nunca leram para você, nem na sua igreja, seu pastor nunca leu para você, e se algum dia leu de forma superficial e nunca lhe passaram o esclarecimento que você vai ver aqui. Não porque eu e o irmão Alacide somos dotados de dotes intelectuais mais superior a qualquer outro, não. É porque está dentro da palavra. É porque está dentro da palavra. Qualquer um pode achar. Qualquer um pode achar. Qualquer um pode achar. Então, a confusão existia por falta do entendimento do Deuteronômio 24. Agora eu peço, por favor, que você, onde você esteja, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24. Vamos lá, irmão Alacide? Vamos. Deuteronômio capítulo 24. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 24. Então, a confusão ou o direito que as duas posições lá achavam que tinham para se separar e se casar de novo, estava baseado em Deuteronômio 24. Cristo foi chamado a opinar sobre as duas posições. Mas antes de nós vermos dos versículos 8 em diante a posição de Cristo a respeito de Deuteronômio 24, nós vamos primeiramente tentar entender Deuteronômio capítulo 24. Então vamos lá? Primeiro nós vamos fazer aqui uma leitura dos versículos, que é Deuteronômio capítulo 24, dos versículos 1 até os versículos 4, e depois, versículo por versículo, nós vamos esclarecer para você o entendimento. Então vamos lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, lhe lavrará um termo de divórcio e lhe dará na mão, e a despedirá de sua casa. E se ela sair da sua casa for se casar com outro homem, e se este a aborrecer, ele lhe lavrará um termo de divórcio e lhe dará na mão, e a despedirá de sua casa. Ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que ele esteja mulher depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muito bem, então aqui está, irmão Lacide. Então, irmão Lacide, resuma para a gente, por favor, o que foi lido. Só resuma sem dar explicação de nada. Como é que era o caso aqui, então? Deuteronômio 24. Justamente o que nós falamos lá atrás, né? E se alguém que não quer mais a mulher, o que ele deve fazer? Ele vai lá, se separa da mulher, e aí entra a questão de Moisés, né? Moisés vai e manda ele dar uma carta de divórcio. Aí ele pega, faz um documento, o próprio cônjuge, e entrega para a mulher. E a mulher ia lá diante dos sacerdotes e mostrava o documento, e com esse documento ela se achava no dia de casar novamente. Muito bem.
E aí continuando, né, diz que agora, se o segundo marido desse a essa mulher uma carta de repúdio, ou mesmo que ele viesse a morrer, essa questão aí, né? o texto diz que o primeiro marido não poderia tomá-la de volta, porque ela foi contaminada, e diz que se ele tomasse ela de volta, ele estaria cometendo uma abominação. Então esse aqui é o resumo de Deuteronômio capítulo 24, do 1 a 4. Agora vamos entender, né, Moacir? Vamos entender aqui. Porque o pessoal não entende, né? O pessoal não entende. Então, meus irmãos, o que eu quero que você entenda em primeiro lugar aqui é o seguinte: no Velho Testamento existiam leis que regulamentavam situações que já existiam. Eu não falei para você, por exemplo, que Cristo, lá no versículo de Mateus capítulo 19, ele diz assim: Moisés se permitiu por causa da dureza do vosso coração. E Deuteronômio capítulo 24, no versículo 1, olha só a introdução da passagem: se um homem tomar uma mulher, ou seja, então no Velho Testamento existem muitas leis que regulamentavam situações. Por exemplo, se um homem visse um animal do seu próximo perdido, a lei ela regulamentava a posição daquele que enxergava aquele animal perdido a tomar uma posição. O que ele deveria fazer? A lei dizia lá: salvar o animal, né? Salvar o animal. Existe um outro, por exemplo, assim: a pessoa que matava o próximo sem querer. Isso aí não foi Moisés que inventou esse negócio de matar o povo sem querer. São as leis civis, né? Essa questão do homem matar o outro sem querer, isso eram casos que existiam. Então, se por acaso o homem no campo se dava ataque, quer dizer, aí existia agora uma lei que regulamentava a situação para proteger aquele que matava a pessoa sem querer. É a mesma questão. Se alguém matasse outro por querer, alguma coisa de maldade, ele seria morto, né? Justamente. Existem leis que regulamentavam as questões que aconteciam no Antigo. Justamente. Então Moisés, ele não mandou o homem da carta de divórcio à mulher. Divórcio e novo casamento eram situações que existiam, e Deuteronômio 24 vem para quê? Para regulamentar essa situação. Agora a pergunta é, irmão Assis, sem entrar em muitos detalhes, a pergunta é: Deuteronômio 24 vem para regulamentar uma situação, mas em favor de quem? Aqui que está o detalhe, irmão Assis, porque a turma aí quer fazer a gente entender que Moisés tornou um erro moral um direito civil. Ou seja, as pessoas entendem que pelo divórcio, pela carta do divórcio, a parte culpada, o adúltero agora está legalizado para contrair novas núpcias. Você já pensou, meu amigo? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, e nós vamos enxergar isso aqui dentro, é isso: Moisés não estava tornando um erro moral um direito civil. As situações de divórcio e novo casamento, elas já existiam, e Deuteronômio 24 veio para regulamentar essa situação, mas em favor de quem? Aqui que está o detalhe. Então nós vamos, mais uma vez, irmos para lá, Deuteronômio 24, né? E vamos ler. Só para essa questão de favor de quem, né? Só para abrir a mente do telespectador, é que o Criador e o Salvador sempre está a favor do fiel, né? Do justo, do honesto. Exatamente. Muito bem. Então, meu amigo, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Deuteronômio 24, existia aqui alguns passos legais que deveriam ser feitos a fim de que houvesse aqui essa carta ou esse direito aparente de divórcio no novo casamento. Em primeiro lugar, irmão Assis, o texto está dizendo o seguinte, irmão Assis, que quando o homem ele se separava da mulher, irmão Assis, diz que o homem ele tinha que dar a essa mulher uma carta de divórcio. Agora, eu faço a pergunta, irmão Assis, por que o homem deveria dar a essa mulher uma carta de divórcio? Rapaz, essa resposta é muito simples, porque naquela época, como já foi comentado aqui, se uma das partes, no caso a mulher, a pergunta foi para a mulher, se a mulher fosse pega, flagrada em adultério, ela seria levada ao conselho de ancião e logo seria dado o veredito do apedrejamento. Sim.
E agora, ela, uma vez despedida, uma vez divorciada, uma vez repudiada, o homem agora daria para ela um documento feito pelo próprio punho, justamente para dizer que essa mulher foi abandonada, foi divorciada, mas não por adultério. E com esse papel, ela tinha até um documento para se respaldar caso alguém viesse a desconfiar dela ou alguém inventar uma mentira, dizer que ela adulterou. Não, está aqui o documento. Então, meu amigo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a mulher nos tempos bíblicos, nesse tempo aqui, ela tinha uma diferença muito larga do homem, né? Então, hoje é muito pouca, né? Hoje as mulheres, né, vêm conquistando aos poucos seus direitos que são certos, né? Só que lá na época, irmã Lacide, uma mulher, quando era expulsa da sua casa, a primeira coisa que as pessoas pensavam, provavelmente ela adulterou. Então quer dizer, uma mulher que ela era abandonada da casa, a primeira coisa que as pessoas pensavam era isso, é que ela adulterava. Mas, com a carta em mãos, que Moisés disse que o homem deveria entregar a essa mulher, o que é que ela provava? Olha, eu fui expulsa de casa, não porque eu adulterei, mas o meu esposo que tinha o coração limpo. Agora, sabe o que eu acho interessante, Monacide? É que o povo usa lá o que Jesus Cristo fala. Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Agora a pergunta é justamente isso, irmão. Então, é obrigado viver junto? O Salvador vai obrigar alguém a viver junto? Não, mas ele deixa isento a pessoa por causa da dureza do coração. Então aquele homem é duro de coração, é ruim, é ignorante. Então ele não quer que a mulher viva sobre o jugo daquele homem. Então vai e separa. Mas é aí que entra a questão. Com aquele papel a mulher se achava no direito de casar outra vez. Quer separar? Pode. Quer pegar a carta de divórcio? Pode. Agora, será que pode casar outra vez com aquele papel de divórcio? O que nós temos que observar aqui, meu amigo, é o seguinte: aquela carta que a mulher recebia, não dava a ela o direito de ela se casar de novo. Não era para isso a carta era para ela se separar. Agora, ela é que se achava no direito. E nós vamos ver aqui, na verdade, um direito que existia, entre aspas, uma coisa muito interessante. Então vamos lá. Então vamos assim, diz que essa mulher agora, ela pegava a carta, não é? E agora ela se respaldava diante da sociedade. Eu não adulterei. E até diante de um futuro cônjuge. Olha, eu fui expulso. Até porque, irmão, assim, uma mulher quando ela era violada, quando ela não era mais virgem, ou quando ela era usada por outro homem, qual era o homem que queria? Ninguém queria. Difícil, né? Parecia, né? Principalmente. Gosto pra tudo, né? Não, mas naquela época, né? Não tenta minimizar. Principalmente sobre o estigma de adultério, irmão. Assim, quem é que queria? Não, mas o estigma de adultério ela já era apedrejada, não tinha negócio. Eu sei, mas eu estou dizendo assim. Mas naquele dia, se não tivesse, ninguém ia querer. Até hoje. Então, com a carta, o que é que ela provava? Eu não sou adúltera. É idônea, né? Justamente, eu não sou adúltera. Foi ele que me deixou. Aí o que acontecia? De posse daquela carta, ela casava de novo. Agora, irmão Lacide, o que nós precisamos entender aqui é o seguinte: olha só o que é que diz o versículo. Vamos agora ao versículo 3. O versículo 3 fala o seguinte: se este segundo marido a aborrecer e lhe der na mão uma carta de divórcio, o mesmo que esse segundo marido viesse a morrer. Irmão, assim, sabe o que o versículo diz? O versículo diz que o primeiro marido não poderia tomar essa mulher como esposa. De volta. Veja bem, acompanhe o raciocínio. O texto diz que se essa mulher casasse de novo, e agora o segundo marido dela desse a ela uma carta de divórcio, ou mesmo que ele viesse a morrer, o texto diz na Bíblia que o primeiro marido não poderia tomá-la por esposa de volta. Porque o texto diz
que ela foi impura, contaminada ou impura. Se tornado, né? Justamente. Agora a pergunta é, meu amigo, a pergunta é: a carta não dava uma aparente liberdade para essa mulher casar de novo, irmão Lacide? Entra aí a questão que nós sempre debatemos, né, da misericórdia do Salvador. É aquela questão, né, o povo naquela época da multiplicação de pães. O Salvador não deu peixe para aquele povo comer, é misericórdia. Então a questão dela, tipo assim, se casar novamente é uma questão de misericórdia do Salvador. Não que fosse lícito, mas lícito não, vamos usar aqui a expressão, não que fosse da perfeita vontade do Criador, né? Agora, irmão Lacide, a carta aparentemente, a carta dava liberdade para essa mulher casar de novo, aparentemente. Mas a pergunta é, irmão Lacide, se ela se casava de novo, mas por que o texto está dizendo que ela foi contaminada? Os comentários inspirados. Vai. Então, irmão Lacide, a carta de divórcio dava liberdade a essa mulher para ela casar de novo. Mas se dava liberdade para ela casar de novo, eu lhe faço uma pergunta: por que ela foi contaminada, irmão Lacide? Aqui que está o detalhe, meu amigo. Por que essa mulher ela foi contaminada? A resposta é o seguinte: por que ela foi contaminada? É interessante, irmão Lacide, que se a turma aí acha que Moisés dava liberdade para o homem casar de novo, e a gente analisa dentro da carta de Moisés, como é que Moisés vai dar uma coisa para a mulher se contaminar? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Ou seja, irmão Lacide, se fosse lícito, não contaminaria. Agora eu lhe faço a pergunta, irmão Lacide: por que essa mulher ela se contaminava? Porque ela estava fazendo uma coisa contrária à lei da terra, né? E por causa justamente do segundo casamento. O casamento segundo dessa mulher, meus amados, é aqui que eu quero que você entenda. Ele era um casamento ilegítimo, porque não houve base para isso. Não houve o adultério. Ela ainda não estava solteira legitimamente. Legitimamente, ela não estava solteira. É por isso que eu estou falando que ela está pela misericórdia. Agora, ela não recebia a pena do apedrejamento, por quê, irmão Lacide? Por causa da carta. Por causa da carta. Sim. E porque ela não tinha adulterado. Não, sim, tudo bem. Ela não recebeu o apedrejamento, o que eu quero que você entenda é o seguinte: é porque ela, na separação, ela não foi a parte ativa. Não teve culpa, né? Ela foi a parte passiva. Ou seja, quem teve culpa nessa separação foi a mulher. Foi o marido que a despediu por qualquer motivo. Aqui é que está, meu amigo. Você está entendendo? Então veja só a misericórdia do pai em favor de uma mulher inocente que tinha um estigma na sociedade. Ou seja, essa mulher, o segundo casamento dela era um equivalente a um adultério, mas ela não recebia o apedrejamento, porque o causador da separação não foi essa mulher, mas o casamento dela mesmo assim a contaminava. Por quê? Porque não houve base legítima para a separação, para o segundo passo, que é o casamento. Ela ainda não estava livre pela lei, né? Pela lei ela ainda estava ligada, porque a lei diz que enquanto o marido vive, a mulher está ligada. Então, preste bastante atenção nessa diferença. Veja que Deuteronômio 24 não está legislando sobre imoralidade e nem dando legalidade para o camarada sair separando a sua mulher e casando, não. Casando-se e dando-se casamento. Negativo. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nós vimos aqui que o homem ele dava a essa mulher uma carta. Nós vimos aqui que essa mulher ia se casava de novo, mas que ela se contaminava. Agora, olha só o versículo 4. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 24. Diz assim, ó: então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que lhe seja mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor.
E Monacides diz que se o marido tomasse essa mulher de volta, ele estaria cometendo o que, Monacides? Na abominação, e abominação é pecado. Faço uma pergunta para você. Você sabe o que está incluído nessas palavras? Ou seja, que ele cometeria a abominação? Ou quão fortes são essas palavras? Ou o alcance dessas palavras? Porque, Monacides, se nós formos ler Levítico capítulo 17, 18, ali Deus ele dá uma lista de pecados sexuais que o Eterno considera como abominação. E Monacides, como é que eram punidos os pecados sexuais que Deus considerava abominação? Todo mundo sabe que é a morte, né? Morte. Morte. Então sabe o que é que isso significa, meu irmão? E se ele voltasse com ela, ele seria apedrejado. Veja só a conclusão que eu arranco, não daqui nem daqui, é daqui, meu irmão. Ou seja, quem era responsabilizado pela contaminação ou pecado de adultério da esposa Era o ex. era o homem, meu irmão. Ele cometia uma abominação se ele voltasse para sua esposa. Ou seja, se o camarada quisesse abandonar a sua esposa, a lei de Moisés não mandava, permitia. Só que era um passo que ele deveria dar seguro. Por quê? Porque se mais tarde ele quisesse voltar, olha, ele cometeria uma abominação. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que quer separar, que fique só, né? Justamente. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo aqui a linha de raciocínio? Então, Moisés, ele não está legislando sobre o divórcio. Porque se Moisés, irmão, assim, tivesse legislando sobre o divórcio, o camarada largava a mulher, depois se quiser voltava de novo, depois largava de novo, e ninguém cometia abominação, ninguém se contaminava e ficava tudo em paz. Na verdade, para o Eterno não existe divórcio. A pessoa adulterou é morte. E o que existe é uma carta lá que respalda a parte inocente. Mas para o Eterno não resolve. Agora, tipo assim, se os dois ficassem... Quem era o inocente, Monacides? Era o fiel que não tinha praticado, né? Mas quem aqui no caso aqui do Deuteronômio 24? A mulher? A mulher? Mulher. E, tipo assim, se os dois se separassem lá por qualquer motivo e ficassem só, eles poderiam voltar. Agora, em caso que ela casasse de novo, ele não poderia voltar, que era uma abominação. Justamente. Por isso que se encaixa lá o Torá com o Novo, né? Claro. Novo Testamento. Mateus 5,32 fala assim, olha, aquele que repudiar a sua mulher, faz com que ela cometa adultério. Interessante que só uma parte comete adultério, a outra ficou livre automaticamente a partir do momento Isso aí que a o gente outro vai começou. tratar até mais na frente. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, meu amigo, é que se nós analisarmos lá no pano de fundo, Deuteronômio 24, eu faço uma pergunta para você diante de tudo aquilo que você viu. Você consegue ver aí liberdade para o camarada casar, separar, casar e separar? Não existe isso, meu irmão. O que na verdade existe, sabe o que era o Deuteronômio 24? Uma lei que protegia uma inocente, que no caso aqui era a mulher, que tinha um estigma na sociedade, que era estigmatizada pela sociedade caso ela viesse a ser expulsa de sua casa. Então, irmão Assis, nós precisamos agora... Fazendo um paralelo hoje, você falou, essa questão aí de no caso de se acontecer de um cônjuge adulterar, aí o cônjuge vai e adultera, aí vai lá e passa o tempo casado com o outro, aí a igreja hoje força o camarada a voltar com o cônjuge. Não seria abominação isso aí? Irmão Nassid, essa é a sua pergunta. Fazendo assim uma correlação entre o que acontecia aqui. Tudo bem. Se a mulher casasse lá, por exemplo, o camarada despediu, né? Vou retroceder aqui. Tá. O camarada despediu a mulher, se divorciou, aí a mulher foi lá, casou com o segundo marido. Sim. Aí o segundo marido faleceu
Eu não vou nem colocar que mandou ela embora, faleceu, aí o Deuteronômio diz que ela não poderia voltar, mesmo em caso de falecimento. Sim. Porque senão ele praticaria abominação. E hoje, a questão, o paralelo para hoje, a pessoa vai lá, faz a mesma coisa, a mulher casa com outro, aí depois a igreja obriga, não irmão, você tem que voltar com a sua mulher. E aí, não há uma contaminação também, irmão? Eu tenho certeza que essa é uma pergunta também dos nossos telespectadores, mas eu gostaria de nós deixarmos essa resposta mais para frente, explicando dentro do contexto de Coríntios. Eu penso que ela cabe lá. Tem muita lenha, né? Tem muita lenha para nós queimar. Então vamos lá. Agora, irmão, mas vamos deixar isso aí, essa pergunta, esse gancho aí, os irmãos aí, o pessoal já ir pensando, claro, né? Claro. Inclusive você até mesmo pode contribuir conosco, né? Indo buscando a sua resposta individual dentro da palavra dela. Agora, irmão Assírio, vamos lá para o Deuteronômio 24 de novo? Vamos lá, Deuteronômio 24? Vamos. Porque, irmão Assírio, é o seguinte. Nós falamos no princípio do nosso estudo que existiam duas classes, né? Hillel e Shammai. Duas escolas. Isso, duas escolas de pensamento. Então, irmão Assis, uma escola tinha um entendimento de Deuteronômio 24 e outra escola tinha um outro entendimento. Agora, irmão Assis, você sabe onde era que existia a diferença desses dois pensamentos? Era justamente aqui nessa palavra aqui, olha. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Olha só. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente. Irmão Assis, é o seguinte. Uma escola dizia que esse coisa indecente, lá em Deuteronômio 24, era qualquer motivo. Já a outra escola dizia que esse coisa indecente, lá em Deuteronômio 24, era um comportamento que tivesse conotação sexual da mulher sem sexo. Vamos ver o termo hebraico? O termo hebraico é esse aqui, ó. Eu fiz aqui, pessoal. O termo hebraico, lá em Deuteronômio 24, para coisa indecente, é esse aqui, ó. Tá dando para se visualizar legal aí? Então esse era o termo hebraico que aparece em Deuteronômio capítulo 24. Agora, esse termo aqui, irmão Alcides, em hebraico, significa nudez de uma coisa ou coisa indecente. O pessoal aí vai falando. Então esse termo aqui em hebraico significa nudez de uma coisa ou coisa indecente. Nudez. É. Dabá, coisa.